E seguimos acompanhando os passos de Flávio Dino e Paulo Gonet, eles que vivem uma reta final na campanha pelo Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da República. Eles serão sabatinados amanhã na CCJ. A Thaisa Medeiros vai trazer para a gente um pouco dessa agenda às vésperas da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Oi, Thaisa, bom dia. Oi, Carol, bom dia. Após uma série de reuniões com parlamentares nos gabinetes do Senado Federal, o beijamão, que é como a gente chama esse ritual aí de busca de apoio para as votações, continua hoje. Não deve cessar porque, afinal, são as últimas 24 horas para se garantir o apoio dos senadores lá na CCJ e também no plenário do Senado. Vamos lembrar que Lula indicou tanto Paulo Gonet quanto Flávio Dino juntos, no mesmo dia, no dia 27 de novembro, e desde então eles vêm fazendo esse périplo pelo Senado para conseguir o apoio dos parlamentares. Conversaram com parlamentares da base e da oposição, foram vistos várias vezes nos cafezinhos, nos corredores, nos gabinetes, para conseguir esse apoio. Trouxeram aí, segundo o Dino, foram mini sabatinas que eles vivenciaram para garantir os votos necessários na CCJ amanhã e depois no plenário. Nos últimos dias, então, foi uma série de reuniões, inclusive também por telefone. Flávio Dino foi o primeiro a dar início às visitas, ele começou nos 2 dias seguintes ali após a formalização de sua indicação, porque o nome já vinha sendo ventilado, mas ele precisava a formalização para conseguir ir atrás do apoio. Então, assim que foi formalizado, ele começou a fazer esse périplo e ele foi pelo menos em 4 datas ao Senado. Ele estima que foram 50 conversas com senadores feitas pessoalmente ou por telefone. Se ele for aprovado, a gente lembra que ele vai ocupar a vaga que foi aberta pela aposentadoria da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, no ano passado, quer dizer, metade desse ano, e se aprovado, Paulo Gonet ocupa o lugar de Eliseta Ramos, que chefia a PGR, depois da saída de Augusto Aras, também no comando do órgão. Outra coisa que é importante lembrar é o formato que vai acontecer essa sabatina. Os dois vão ser sabatinados ao mesmo tempo, tanto na CCJ, no plenário, No caso, a votação também vai ser conjunta e as perguntas vão ocorrer em blocos, ou seja, vários senadores fazem as perguntas e aí depois dos questionamentos é que eles começam a responder. A votação só começa com a presença de ao menos 14 senadores e aí é que vai para o plenário. A comissão possui 27 membros, então é preciso da maioria simples. No plenário, caso eles não sejam aprovados na CCJ, ainda tem jeito. O plenário pode reverter a decisão e aprovar os nomes. Então, tudo pode acontecer. A expectativa, segundo os senadores que a gente vem ouvindo da base, é que sejam aprovados, é claro. Volto contigo, Carol. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Theo, a Thaisa aqui nessas últimas colocações, observações, ela fala sobre esse formato, que quando falamos de uma indicação para Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da República, essa sabatina simultânea é algo inédito. Em que medida isso facilita a vida, principalmente do Flávio Dino, para que ele tenha um caminho mais tranquilo nessa disputa por uma cadeira no Supremo Tribunal Federal? Carol, é inédito para essas 2 vagas, para a Procuradoria-Geral da República, para o comando da PGR e também para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Se fosse feito de maneira individual, exclusiva, essa sabatina, haveria uma artilharia muito maior e um tempo gasto pelos senadores muito maior do que de fato vai acontecer agora para questionar e para emparedar como os senadores da oposição querem o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O que vai acontecer agora, a Thaís explicou isso, é que esse rito ainda não foi definido certinho, mas acontece quando é feito em blocos dessa forma. Os senadores farão uma rodada de perguntas, então 5 senadores fazem as perguntas deles, para Dino e para Gonet, os indicados pelo presidente Lula. Vão anotando as perguntas de cada um. Ou seja, para ficar claro aqui, Theo, eu sou a senadora. Eu tenho perguntas para Flávio Dino e para Paulo Gonet. Eu já, naquela minha primeira intervenção, faço as perguntas para os dois. Você indaga os dois. Você vai fazer a arguição para os dois, tanto para Gonet quanto para Dino. Você. Aí eu sou um senador, vou fazer exatamente a mesma coisa, para Gonet e para Dino. E nessa, normalmente vão ser uns 5 senadores por bloco, ou outro número que vai ser definido pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, e aí vai caber aos indicados responderem essas perguntas. Então isso acaba aliviando um pouco a tensão, porque se fosse no tete a tete,
poderia haver embate. Dino tem esse perfil de responder, ele é um comunicador muito bom, ele tem esse perfil, embates que ele viveu quando foi chamado para prestar esclarecimentos, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, geraram discussões, principalmente gerou muito burburinho nas redes sociais, e é isso que os senadores da oposição vão tentar fazer amanhã. Isso pode colocar um pouco de água nessa tentativa de expor e de constranger o ministro da Justiça e Segurança Pública. A gente precisa ver como que vai acontecer de fato. Mais senadores da oposição tentam minimizar essa sabatina simultânea, que foi uma estratégia adotada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça. É a primeira vez que isso acontece na vida? Não. O Davi Alcolumbre tem colocado isso em prática. Os 3 indicados pelo presidente Lula para serem ministros do Superior Tribunal de Justiça, eles foram sabatinados juntos, 3, lado a lado, um do lado do outro. Mas, obviamente, eles já estavam garantidos, não tinha nenhum tipo de empecilho. Para o Supremo Tribunal Federal e para o comando da PGR, é a primeira vez que isso acontece. Isso tem um impacto no tempo e também na temperatura da sessão que a gente vai acompanhar amanhã.